Alô, amigos, bom dia. Bem-vindos ao Cidade Entrevista. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho do Sinduscom Noroeste do Paraná, as conquistas e os desafios do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Presidente, bom dia, obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo no Cidade Entrevista, hein? Bom dia, Gelson. Bom dia aos amigos telespectadores. A gente está aqui para bater um papo nessa manhã de sábado. Bom, presidente, já é padrão nosso aqui. A gente sempre começa uma entrevista com um convidado que vem pela primeira vez, tentando entender um pouco mais do segmento, né? O senhor dirige uma das entidades mais importantes do segmento da indústria da construção civil, o Sinduscom Noroeste do Paraná. Qual que é a realidade do Sinduscom hoje, inserida nesse contexto que a gente está vivendo? O Sinduscom é uma entidade já com quase seus 30 anos de existência e representamos o setor, o segmento da construção civil em toda a região noroeste do Paraná. Nós congregamos hoje 126 cidades dessa região noroeste, de forma que representamos todas as empresas, os empresários do mercado da construção civil. E como todos sabem, um mercado pujante, um mercado sólido, bem consistente, e que é um fator muito importante, é um mercado de peso no PIB do Brasil. É a maior área de cobertura entre seus pares de Sinduscom? Nós estamos apenas atrás da região de Curitiba, que Curitiba agrega também a região sudoeste do Paraná. Mas o Sinduscom Noroeste, como entidade do interior, é uma das maiores do Brasil hoje. Como é que vai a construção civil nesse norte novo, noroeste do Paraná, presidente? A construção civil é um mercado em plena recuperação e, como eu disse há pouco, um mercado sólido, investimento seguro e muito importante para o desenvolvimento do país como um todo. Questão de investimentos em infraestrutura, no desenvolvimento das nossas estradas, saneamento, rede de telefonia, também o mercado imobiliário, na construção de imóveis, né, habitação popular. Então, é um mercado que representa muito forte na atividade econômica do país. Nós influenciamos bastante os números do PIB do Brasil e, como todos sabem, né, a construção civil é um mercado em que existe uma rápida geração de empregos, então ela pode estimular a economia através de uma rápida geração de empregos, mas ela também pode desestimular a economia em momentos de crise. Por isso que a gente fala que o mercado tão importante e que deve ter assim, um olhar diferenciado do governo, porque nós podemos puxar a economia desse país. Bom, presidente, entre sustos e frustrações, há indicadores importantes de que a economia começa a se recuperar de uma longa e profunda recessão, né? Em que momento a construção civil percebe que a maré começou a virar? Nós temos acompanhado esse mercado da construção civil, né, desde janeiro de 2017, uma recuperação lenta. É recente, né? Porém progressiva e muito consistente. Perfeito. É isso que o mercado, ele depurou. A gente teve, claro, que naquele momento de boom da economia e de boom da construção civil, a gente teve muitos investidores entrantes nesse mercado, mas que não eram tradicionais no segmento da construção civil. Perfeito. Se existe algum fato interessante na crise, é que, no momento de crise, foram essas as primeiras empresas a saírem do mercado da construção civil. Depurou, a crise depurou o mercado e hoje é um mercado muito mais sólido, é um mercado extremamente seguro, porque as empresas que estão no setor da construção civil são empresas tradicionais e que, claro, passaram por esse momento por mostrarem que têm condições de administrar situações controversas. Então, nesse momento, a gente está muito tranquilo em relação às empresas que atuam no segmento da construção civil. Presidente, quais foram as principais lições ou a principal lição deixada por essa crise econômica no setor da construção civil? Principalmente a gente conhecer o nosso cliente, conhecer o investidor, conhecer como é que é a metodologia desse mercado de investimentos. A construção civil, hoje, ela trabalha muito com o crédito e a gente sabe que o crédito hoje, como ele é muito mais restrito, a régua aumentou.
O que quer dizer que a régua aumentou? Quer dizer hoje que para as pessoas... O nível de exigência. O nível de exigência das pessoas é maior. Sem dúvida. Então, as contratações hoje são muito mais responsáveis, né? As vendas são muito mais responsáveis. Com isso, a gente vai tendo cada vez um mercado mais seguro, porque os grupos de investidores que vão se formando para adquirirem imóveis ou para investir em infraestrutura, eles começam a ter uma qualidade mais homogênea na sua formação. A gente mensura essa recuperação do segmento pelo número de lançamentos, presidente? Sim. Ou esse é só um dos termômetros? A gente tem uma cesta básica de indicadores que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos 3 anos, principalmente na região noroeste. A gente tem uma empresa que nós contratamos, essa empresa ela faz esse mesmo estudo no Brasil inteiro. Então, os nossos indicadores são comparados com indicadores nacionais e por regiões. E a gente tem percebido um indicador nacional de que realmente a gente teve uma melhoria na quantidade de lançamentos, no percentual de lançamentos. Então, imóveis que foram lançados já nos últimos trimestres, no último ano, nós tivemos uma melhoria nesses indicadores e também na compra. Enquanto nós aumentamos em aproximadamente 5%, um pouco mais de 5%, os lançamentos, nós já melhoramos as vendas em 9%, o indicador com esse número. Então, quer dizer que o mercado hoje ele está mais compatível com a realidade, né? Maringá ainda é uma cidade que os estoques de imóveis são baixos, perto do que a gente compara no nacional. E a gente vê que hoje é um mercado muito responsável porque segue uma tendência. O que se lança é praticamente o que se está vendendo hoje em dia. Bom, presidente, vamos estabelecer aqui na nossa conversa uma linha de corte aí no tempo, entre 4 e 5 anos, né? Porque além da crise econômica que se instalou no país e que obviamente alcançou todos os segmentos, inclusive a construção civil, o setor que o senhor representa também foi especialmente bombardeado pelos escândalos, pelas investigações da Lava Jato. Estou falando de um contexto mais amplo. Enquanto dirigente sindical, que leitura o senhor faria? Qual é a sua percepção dos estragos e das contribuições que a Lava Jato trouxe, entre outras coisas, para o segmento da construção civil? Porque nós vimos, presidente, as maiores empresas do ramo no Brasil, na área da construção, envolvidas no núcleo, no cerne desse escândalo. E aí a gente vem com aquela velha máxima que poucos estão afetando muitos. Você veja que o setor da construção civil tem aproximadamente hoje 117 mil empresas no Brasil inteiro. E foi um grupo muito pequeno, delas, né? Um grupo de 13 empresas, 15 empresas, no próximo a isso, que está afetando 117 mil. Então, quando a gente olha essa situação, a gente fica muito tranquilo que a grande maioria do empresariado da construção civil é formado por empresas sérias, por empresas corretas que praticam no seu dia a dia situações de compliance, situações de gestão de seus processos muito corretamente, de forma que não foram contaminadas por o que aconteceu nesse caso de grandes empresas. Mas aí a gente também tem que fazer um comparativo, porque o que apareceu até o momento, né, e eu acredito que isso seja apenas a ponta do iceberg, é o mercado de algumas empreiteiras. Mas você tem outras atividades econômicas que não apareceram ainda nesses processos. E aí a gente pode listar o setor bancário, que são grandes contribuidores de campanhas políticas. Sem dúvida. Então, isso não chegou ainda a esses setores. E eu acredito que, num comparativo, eu tenho plena ciência de que a construção civil é muito menor do que o setor bancário hoje em dia. O senhor acabou de citar um termo que virou moda, que colou definitivamente, que é uma referência hoje para as empresas, principalmente do segmento da construção civil. Compliance. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse da definição compliance. Depois entender como o Sinduscom e como o segmento tem se envolvido com a prática do compliance. O compliance nada mais é do que um cumprimento de regras. E a gente não pode entender cumprimentos de regras
apenas como, olha, as empreiteiras têm que cumprir regras contratuais. Toda empresa tem regras a serem Todas as cumpridas, empresas. Dentro de casa, nós temos regras de compliance perante nossas famílias. Sem dúvida. Então, a compliance é uma coisa que tem que ser implantada na cultura desse país, desde a educação básica. Você não ultrapassar um sinal vermelho é uma regra de compliance. Sem dúvida. Você parar o seu carro para um pedestre atravessar na linha de pedestres, na faixa de pedestres, é uma regra de compliance. Então, pequenas ações podem mudar o futuro de nosso país. Por que as empresas não vigiavam, presidente? Na verdade... Ou não vigiavam da maneira adequada? Na verdade, se a gente... Eu vou puxar um pouco mais da história do compliance, da onde surgiu esse compliance moderno, Por né? favor. Porque isso existia. A melhor definição, num jantar com o Sardenberg da rádio, ele falava, olha, lá, quando houve os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos, da onde veio esse dinheiro? E os americanos começaram a investigar de onde vinha o dinheiro. Quem financiou o terrorismo, né? Começaram a ver que haviam contas em paraísos fiscais que estavam financiando o terrorismo. E a partir daí eles começaram a implementar regras mais rígidas para controlar esse dinheiro. Os bancos suíços acabaram assinando acordos com o governo americano e acabaram informando essas contas e quem que eram os seus principais acionistas. Sem dúvida. Quem está por trás desse dinheiro, né? E, da mesma forma que apareceram casos de terrorismo, apareceram também empresas e políticos nesses paraísos fiscais. E esse foi um dos motivos do êxito da Operação Lava Jato. De forma que hoje a questão do compliance está sendo internalizada dentro das empresas por um melhor acesso, uma maior facilidade de acesso. Nós estamos na era da informação. Perfeito. Na era da informação você tem acesso muito mais rápido às informações e a um custo mais baixo. E as empresas hoje têm no compliance uma perspectiva, não só de usá-lo como um modismo, mas de realmente implantar ações para que elas possam se relacionar com os seus clientes, com os seus fornecedores ou com a sua própria equipe interna de uma forma mais transparente e que garanta que sejam relacionamentos mais duradouros e mais confiáveis. Então, as políticas de compliance hoje, né? Compliance são regras que têm que ser cumpridas na ordem trabalhista, na ordem fiscal, de você pagar seus impostos em dia, de você pagar os seus salários em dia. São situações de regramento que já existiam, mas que não eram tão externadas. Hoje em dia, elas são consideradas como modelo de gestão de empresas. Bom, presidente, o Sinduscom Norte e Noroeste do Paraná teve que cortar na própria pele, né? Está aí em meio a um escândalo, ou lidando com um escândalo de um ex-executivo que desviou mais de 2 milhões de reais da instituição. Como é que o Sinduscom está lidando com isso e de que forma esse episódio está deixando lições importantes para o trabalho da entidade? Em primeiro momento, a gente tem que deixar claro que nós estamos à frente de uma gestão que higienizou a nossa entidade. Então, realmente, alguns fatos não condizentes com a postura esperada de uma entidade, né, representada na época por um executivo, elas foram descobertas, medidas foram tomadas para haver o saneamento desses desvios de condutas e, a partir deste momento, a gente usou não o episódio especificamente do desvio ocorrido, mas, claro, que isso foi um fator também que nos ajudou a acelerar a implementação do programa de compliance. Perfeito. O programa de compliance vem sendo implementado desde julho de 2017 e nós temos um cronograma das etapas de implantação desse programa. Já fomos visitados por entidades nacionais e aí que vem a parte interessante para nós, para Maringá, que isso nos orgulha muito.
o nosso programa de compliance, né, o modelo de implementação, hoje é considerado referência nacional, de forma que nós fomos visitados por a entidade maior da construção civil brasileira, e ela adotou o modelo de implementação de compliance no Sinduscom de Maringá como modelo nacional. Ontem nós tivemos em Florianópolis e fomos, eu fui um palestrante num painel de 2 horas para 1.600 empresários da construção civil do Brasil inteiro. Perfeito. Em que nós expusemos o modo operando do nosso sistema de compliance, de como pode ser implantado, que não é um sistema para ser implantado apenas por grandes empresas, perfeito, mas ele é um sistema que pode ser implantado por pequenas empresas. E aí, voltando no que eu havia falado com você, são pequenas ações que podem mudar a nossa história. Então, o programa de compliance nosso, ele visa impedir que ações nocivas à existência da entidade, sob todos os aspectos, elas possam voltar a prejudicar o funcionamento e a credibilidade de uma entidade tão importante para o mercado da construção civil e para, claro, para o segmento de atividade econômica tão forte no nosso mercado. Então, a gente tem estado à frente desse processo. Eu acho que estamos extremamente satisfeitos com as ações que tomamos de implementação de compliance, porque são regramentos, procedimentos que hoje existem dentro, que é lógico, pode haver desvios de condutas? Pode, mas eles serão verificados e medidas mais rapidamente serão tomadas para afastar pessoas que possam lesar a entidade ou até a imagem dos nossos diretores. Bom, presidente, rapidamente para a gente fechar esse capítulo e encerrar o nosso primeiro bloco, o senhor disse que depois dessa apresentação lá em Florianópolis foi muito questionado, recebeu muitas perguntas. Quais são as dúvidas mais comuns dos empresários do setor em relação à prática do compliance em pequenas e médias empresas, não nas grandes, nas mega corporações? A pequena empresa, ele acha que o programa de compliance está muito longe de ser acessível. Mas aí a gente expõe que não, pelo contrário. Quanto menor a organização, mais fácil o programa de implementação. Perfeito. Porque conforme a sua empresa vai crescendo, os seus procedimentos também vão acompanhando esse crescimento. Vão sendo ajustados, né? Então, é mais fácil para os menores hoje fazerem essa implantação de compliance do que grandes empresas que teriam que passar por grandes processos, talvez por custos mais onerosos. Mas, sem dúvida, não é um processo oneroso. O Sinduscom tem liderado dentro das suas associadas. Nós temos, através do nosso prêmio Sinduscom, nós temos hoje um quesito que é o compliance, em que são cobradas dentro das perguntas, né, do questionário, e que os advogados procuram as empresas, os consultores jurídicos nossos, eles procuram as empresas e checam, através de um checklist, quais as medidas de compliance que elas estão implantando. E aproveito para dar uma consultoria de melhorias nos seus processos. Então, o que mais chamou a atenção e as inúmeras perguntas, exatamente assim, como eu posso implantar na minha empresa que é pequena? Presidente, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o presidente do Sinduscom Noroeste do Paraná. Vamos falar sobre o prêmio, expectativas do segmento para 2018, tem eleições chegando e como é que o Sinduscom vai se comportar ou como vai assistir ao período eleitoral. Não saia daí, é rápido, até já. Estamos de volta com o Cidade Entrevista. O programa dessa semana está falando do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Noroeste do Paraná. Nosso convidado é o presidente do Sinduscom, Marcos Mauro Pena. Presidente, vamos falar do Prêmio Sinduscom, que é outra marca registrada da entidade. Está rolando há alguns meses já, né? Já começamos o processo 2018, estamos na nossa 9ª edição. Bacana. Prêmio também, e a gente quando fala, a gente tem muito orgulho de falar do Sinduscom aqui, porque foram iniciativas tomadas lá, decisões corretas tomadas lá atrás e que influenciam o nosso mercado. E isso faz com que a gente tenha uma visibilidade muito boa nacionalmente, de forma que o nosso Prêmio Sinduscom hoje, a metodologia que nós usamos aqui,
esse know-how, a gente compartilha com Fortaleza, com Goiás. Então, o que acontece hoje é que o Prêmio Sinduscom não ocorre só mais em Maringá, mas ele ocorre em Fortaleza, ocorre em Goiânia, no Espírito Santo, o que é o prêmio, presidente? Qual o objetivo do prêmio? O prêmio, basicamente, é uma competição saudável entre as empresas associadas, nas quais elas são auditadas por auditores externos, que não são pertencentes ao nosso quadro do Sinduscom, são empresas externas, e que eles analisam quesitos como qualidade das obras, medicina e segurança do trabalho, que é muito importante para o nosso trabalhador, meio ambiente e sustentabilidade, regras de compliance e o que é a menina dos nossos olhos, que são ações de responsabilidade social. Ou seja, aquelas empresas que prestam um retorno à comunidade na qual estão inseridas, elas são avaliadas por critérios objetivos. Esses critérios, existe uma pontuação de 0 a 3 pontos e que elas vão somando pontos ao longo de todo o ano. Os auditores vão à sua empresa, checam esses quesitos, todos os quesitos são checados de forma igualitária entre todas as empresas e aquela que tem a maior pontuação ao longo do exercício do ano, ela no final, na cerimônia de premiação, ela recebe, então, o prêmio máximo, que é o prêmio Sinduscom. Mas eu costumo dizer que nós temos uma empresa, 6 empresas premiadas em 3 categorias. Mas, na verdade, todos os participantes do prêmio são as empresas ganhadoras, porque elas ganham muito com melhorias dos seus processos. Sem dúvida. Presidente, todo mundo se inscreve, ou melhor, as empresas se inscrevem ou todos os associados automaticamente estão dentro do prêmio? As empresas fazem adesão através de uma inscrição. Perfeito. A inscrição está em aberto ainda até o final desse mês, as inscrições nossas para a edição de 2018, e as auditorias já começam agora no mês de junho. E mais do que a premiação, é um reconhecimento público da qualidade do serviço prestado pela empresa, num aspecto muito amplo, né, presidente? Exatamente. É muito bacana, é muito gratificante você ver ao final do ano que as empresas que participaram do prêmio, elas se reúnem, compartilham suas boas práticas, de forma que a construção civil de Maringá e região noroeste, ela atua sempre numa crescente. Então, os indicadores que nós temos nesses 9 anos de prêmio mostram que as empresas que estão dentro do processo, que estão sendo auditadas, elas têm tido um crescimento constante do seu nível de qualidade e do seu nível de inserção na comunidade. É muito gratificante, como eu te disse, você ver que empresas de pequeno porte, que antes praticavam ações sociais, mas que não utilizavam isso como marketing. Perfeito. E hoje elas descobriram que participar da quermesse da igreja, participar do churrasco de uma entidade, contribuir através dos seus funcionários, poderem estar colaborando nessas entidades de forma voluntária, que isso irrigou realmente as entidades sociais aqui da nossa região. Então, uma contribuição que o setor faz para a comunidade e a gente fica muito feliz realmente em ver que são boas práticas. Bom, presidente, 2018 é ano eleitoral e não é uma eleição qualquer. E não dá para dissociar a política da economia ou a economia da política. Há até alguns analistas que dizem que parte dessa crise do dólar é atribuída à indefinição do cenário político macro no Brasil. Mas vamos lá, no contexto de Estado, como é que o Sinduscom vai acompanhar, vai monitorar o processo eleitoral e se posicionar? O Sinduscom, antes de tudo, é uma entidade apartidária, mas nós já temos uma agenda não só legislativa, mas também para o executivo, e aí a gente fala tanto em critérios estaduais quanto em critérios federais, em que a gente tem programas de investimento que são essenciais para a continuidade e o crescimento do país. A gente sabe que a área de infraestrutura hoje é extremamente deficitária na economia brasileira. Quando nós podemos investir em infraestrutura, você vai não só aumentar o PIB do país,
mas você vai aumentar a qualidade de vida das pessoas que serão beneficiadas por isso. E aí eu lhe falo sobre rodovias, eu lhe falo sobre rede de esgoto mais acessível, que isso vai influenciar na saúde da população como um todo. Então, o Sinduscom já tem a sua agenda de propostas, para as equipes de campanha que nos procuram, a gente protocola isso de forma institucional, quais são as propostas do nosso setor. E eu vou te dar um dado, que isso foi divulgado na semana passada, o custo das obras paralisadas no país. Nós temos aproximadamente 7 mil obras paralisadas no Brasil inteiro. Se essas obras fossem retomadas e concluídas, nós teríamos um incremento no PIB de aproximadamente 0,4%. Então, hoje, se você tem um PIB, o Brasil querendo crescer 2%, só na retomada dessas obras... 0,4%. É 20% a mais de crescimento. Então, por aí você vê como o nosso setor é muito importante para o desenvolvimento. E quando a gente vê também que o índice de investimento em infraestrutura no país deveria estar hoje na casa entre 18% a 22%, que seria um índice assim aceitável para que o país crescesse de forma responsável, e a gente fica muito preocupado, porque as informações que a gente tem do orçamento do ano que vem é de que nós temos destinado para o programa de aceleração do crescimento, que agora tornou-se o programa Avançar, ele é da ordem apenas de 20% desse ano. Então, isso é um fator preocupante e é assim, através do monitoramento dessas informações e de cobranças, de propostas para os nossos agentes públicos, que a entidade se manifesta e ela se coloca à disposição para contribuição. Presidente, obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo, vida longa e próspera para o Sinduscom. A gente vai se ver mais ao final do ano agora com o resultado do prêmio, né? Para quando está previsto? Nós temos a programação para o final de novembro, a cerimônia de premiação. Eu convido, Gelson, você e convido também toda a equipe da Rede Massa. Estaremos lá. A gente convida a comunidade como um todo para estar presente, compartilhando os resultados da construção civil e queira Deus que seja um ano muito profícuo para todo o segmento do Brasil, o segmento de atividade econômica do Brasil, não só para a construção civil, porque o que a gente precisa é um crescimento responsável, um país que a gente espera um futuro melhor para os nossos filhos. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, Felicidades, presidente. Um abraço.